Olá, seja bem-vindo à nossa página Diabetes Saúde, uma página voltada para a educação em diabetes. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e hoje continuamos com a leitura do livro 101 Respostas em Contagem de Carboidratos. Uma jornada educacional para você que tem diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, que é cuidador de alguma pessoa, né, com diabetes. E o livro, mostrar para vocês a capa, tá? Nós estamos hoje no 5º encontro da leitura do livro, desde as partes básicas da contagem de carboidratos até o mais avançado. Então, se você perdeu as outras lives, você pode ir até no IGTV, que estão todas gravadas, tá? Então, acredito que a gente não vai acabar o livro hoje, mas nós vamos até o final, tá? Então, se você não assistiu as outras lives, não se preocupe. Você pode acompanhar a partir de hoje, se você é profissional de saúde também, tá? Se você não tem contato com a contagem, todo. Então, vamos lá, pessoal. Como podemos colocar a contagem de carboidratos em prática? Lembrando, contagem de carboidrato, terapia nutricional indicada, preferencial para as pessoas com diabetes que devem aprender a manusear os carboidratos no dia a dia e não a restringir componentes da sua alimentação. Dietas restritivas não são indicadas no tratamento do diabetes. Inclusive, são fatores de risco para transtornos alimentares, que são doenças da saúde mental, tá? Então, muita atenção nisso aí. Para a prática de contagem de carboidratos, é necessário que as pessoas com diabetes e os profissionais de saúde estejam dispostos para a terapia, como tudo na vida, né, gente? Muitas vezes, a pessoa com diabetes já ouviu falar da terapia ou leu alguma coisa a respeito e, ávido, com muita vontade para começar a contagem, acaba por pular algumas etapas, prejudicando o processo. Por isso, antes de iniciar a prática da contagem de carboidratos, conceitos básicos sobre o diabetes e o tratamento como um todo são necessários, garantindo assim o sucesso do tratamento. À medida que esse conhecimento, que essas tarefas, que esse treinamento de habilidades que eles vão sendo realizados e o controle glicêmico vai sendo alcançado, tanto o paciente quanto o profissional sentem-se mais motivados. Então, esta resposta aqui, né, do livro, ela já ajuda muitas das pessoas que estão aqui, que são nossos alunos no curso ContiCerbs, né, que é o Contagem de Carboidratos com Flexibilidade, a entenderem por que o curso começa no módulo 1 com o que é diabetes, quais são as metas de tratamento, né, quais são os exames que são feitos no dia a dia. As pessoas começam a entender lá de trás. Por quê? Porque à medida que a gente avança no conhecimento, a complexidade dos tratamentos, eles ficam menos complexos, né? Mais fáceis, quando você tem uma base de conhecimento para poder captar aquilo ali. Porque senão você fica igual um cego no tiroteio, né? Então, queimar etapas, pular etapas no processo de aprendizado da contagem de carboidratos, talvez ele não te traga o melhor resultado. Talvez não seja exatamente mais rápido, né? Então é importante
refletir, assim como outras coisas na vida, né, gente? Os atalhos nem sempre te levam ao destino desejado. Vamos lá para outra pergunta? Quanto tempo deve durar? Aí vale para profissional de saúde e para as pessoas com diabetes entenderem, né? Uma consulta para trabalhar o tema contagem de carboidratos. Aí a gente também tem uma observação importante que quanto mais complexa é a terapia, maior é o tempo desprendido tanto para o ensino quanto para o aprendizado. Então a gente já parte do pressuposto que a gente precisa ter mais paciência para esse aprendizado. A nossa prática mostra que nas primeiras consultas o tempo gasto é maior, podendo chegar até 1h30, dependendo do número de contatos por telefone, por e-mail. As consultas subsequentes podem ser mais rápidas, em torno de 30 a 40 minutos. Quem direcionará o movimento da consulta, a velocidade das informações a serem repassadas, é a própria pessoa com diabetes e a sua família, porque cada um tem uma velocidade de aprendizado, levando em consideração o envolvimento com o diabetes, o interesse, o nível de escolaridade, dentre outros fatores. Existem alguns serviços que dispõem de um tempo máximo de 30 minutos por consulta, às vezes até menor. Nesses casos, o trabalho em grupo pode ser uma alternativa, né? E os grupos operativos, as discussões em grupos, em vários planos de saúde, unidades de saúde, eles são uma ferramenta poderosíssima para acelerar o processo educacional em vigência da limitação de tempo que muitos serviços podem ter. Então é importante vocês lembrarem que se a sua unidade, se o seu plano, se o seu serviço, se o centro de diabetes que você está oferece esse conteúdo educacional online agora, né, com a pandemia, você não deve deixar, né, de ficar de fora, porque você pode aprender bastante com isso aí, tá bom? Como avaliar se estamos no caminho certo com a contagem de carboidratos? Através da monitorização da glicose, seja na ponta do dedo, seja pela monitorização contínua de glicose. E isso vale para todo o tratamento, não só para a terapia nutricional. Tal prática, né, monitorar a glicose, deve ser considerada parte integrante do tratamento do diabetes e torna-se indispensável na terapia de contagem de carboidratos. A construção do perfil glicêmico do paciente vai auxiliar no gerenciamento da terapia medicamentosa, né? Nos ajustes dos medicamentos orais ou nos ajustes das doses de insulina. As variações das glicemias ocasionadas por situações especiais vão mostrar as futuras orientações, como, por exemplo, os dias de doença, o consumo de proteína, de gordura em uma quantidade maior. Então, é importante levar tudo isso em consideração. A monitorização da glicemia, né, da glicose, também vai o quê? Ajudar a melhorar os índices de todo o controle do diabetes. Quais os objetivos da monitorização da glicose estando em contagem de carboidratos? Avaliação do controle glicêmico, todo mundo aí já sabe isso. Identificar a relação do medicamento com o que você está comendo. Então, este aprendizado, ele é muito rico, ele é imperdível. Quando você quer saber
Como que está a sua reserva de insulina? Como que um alimento que você às vezes não está acostumado a comer, como que ele influencia a sua glicose? A forma mais acertada é você fazer a medida da sua glicemia e você conhecer qual é o perfil de glicose que você tem quando você ingere um tipo e uma quantidade de alimento. E com isso, a cada aprendizado, a cada comida diferente, a cada comida igual, a cada molho diferente, né? Ou seja, tudo. Cada vez que você analisa, cada vez que você estuda aquilo ali, que você presta atenção no que está acontecendo com você, é um novo aprendizado. Então, a gente não pode nunca esquecer disso aí. Identificar a real necessidade de um bolo de alimentação, né? Ou seja, a quantidade de insulina é aplicada para cobrir aquilo que está comendo. Identificar se existe a consistência dos carboidratos no plano alimentar, ou seja, se a meta de carboidratos por refeição está sendo seguida, né? Contar carboidrato não é comer até as paredes, é flexibilidade alimentar em cima de um plano alimentar individualizado para você. Então, se você faz contagem de carboidratos, não quer dizer que na hora que você aprendeu, você vai ficar o dia inteiro mastigando. Que você vai comer de tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora. Não é para isso, gente. Não confundam flexibilidade alimentar como deseducação, né? Digamos assim, né? Com libertinagem alimentar. Não, não é isso. A contagem de carboidratos é uma terapia nutricional para que você tenha flexibilidade. E aí, ter uma meta de carboidratos por refeição, de calorias dia, para cumprir o objetivo da terapia nutricional, né? Que é ter saúde, peso normal, ingerir macro, micronutrientes, vitaminas e por aí vai, é a base do tratamento. Então, se você faz contagem de carboidratos e você não sabe a sua meta de carboidratos do dia, a sua meta de carboidratos por refeição, as suas calorias ideais, desculpa, mas você não está bem na terapia nutricional. Você pode estar solto. E quando você fica solto, uma hora você vai entender que às vezes o seu tratamento se perde. E aquela hemoglobina glicada, né? Aquele 0,1, 0,2, 0,3 na glicada, que às vezes você custa para poder baixar, pode estar perdida nos mínimos detalhes que você esqueceu. E isso é muito comum no consultório. As pessoas param de ter o acompanhamento nutricional adequado, vão fazendo, vai indo na contagem de carboidratos e se perdem nas metas de carboidrato, proteína, gordura, calorias. E com isso vem o aumento do peso, vem o aumento do colesterol, né? Do ácido úrico e por aí vai. Então não confundam flexibilidade alimentar com desorganização alimentar. São duas coisas completamente diferentes. Então fica a dica. Tá fazendo contagem de carboidratos? Não lembra mais suas metas de carboidrato por refeição. Não sabe nem quantas calorias tem seu plano alimentar. Talvez você não saiba mais nada, nem lembre.
é bom você procurar uma nutricionista, porque alguma hora você vai entender que isto não vai dar certo. É triste, às vezes, a gente ter que falar isso com tanta clareza, mas é a verdade. É melhor você saber disso hoje do que daqui 5 anos, né? Continuando com os objetivos da monitorização da glicose também na contagem de carboidratos. Promover o tratamento adequado da hipoglicemia, porque até para tratar a hipoglicemia, ou seja, a glicose menor que 70, você também precisa entender de carboidratos, porque senão como é que você vai entender a regra dos 15? Como é que você vai saber o que são 15 gramas de carboidrato de rápida absorção? Tem que entender. E promover o equilíbrio basal-bolos. O que é o equilíbrio basal-bolos? Pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou LADA, em terapia intensiva do diabetes, usando insulina lenta e insulina rápida, várias vezes ao dia, elas estão em tratamento intensivo do diabetes ou basal-bolos. E quando a gente monitora bem a glicose, o que acontece? A gente consegue equilibrar melhor qual é a dose de insulina lenta ou basal e qual a dose de insulinas rápidas ou bolos de alimentação que aquela pessoa está precisando no dia a dia, né? E os estudos mostram que quanto melhor, né, mais corretinha, mais organizada a monitorização glicêmica, melhores resultados no tempo na meta, na hemoglobina glicada, a gente tende a ter no correr dos anos, tá? Vamos seguindo. Quais os primeiros passos para estabelecer uma rotina de monitorização de glicose? Primeiro, a pessoa com diabetes precisa estar incluída na tomada de decisões em relação à monitorização da glicose. Ou seja, a gente precisa checar o conhecimento dessa pessoa. Isso aí vale principalmente para os pais e mães, né, de crianças e adolescentes, que às vezes passam da infância para a adolescência e não tem uma transição dos cuidados conferida. E às vezes a técnica de monitorar a glicose, de interpretar o resultado, não está correta, tá? Então é importante, checar o conhecimento sobre a técnica e os procedimentos. Por isso que no curso Conte-Kerbs tem o quê? Um módulo inteiro de aplicação de insulina e monitorização. Por quê? Adianta 100%, sempre melhora, né? Mas adianta 100% você aprender bem a contagem de carboidratos, a técnica da contagem, mas sua aplicação de insulina está sendo feita errada? Você não homogeneizar o insulina NPH da forma correta? Você não aplicar uma insulina rápida com o tempo correto? Você não monitorar a glicose, fazer uma técnica de monitorização errada? O conjunto dos resultados é o mais importante para a pessoa que tem diabetes. E a gente vê muito isso na prática. Pessoas aprendendo a contar, querendo aprender muito rápido a contagem de carboidratos, mas mede glicose com a mão suja, sem lavar, sem limpar. Aplicam insulina NPH sem a técnica correta. Aplica insulina ultra rápida depois que come. Ou seja, aquilo que a gente falou na primeira pergunta de hoje. Quando você não tem a base arrumada do seu tratamento, nem sempre ter acesso a mais coisas, a mais insumos, a mais possibilidades, a mais tecnologia
trará para você um resultado melhor. Então, vocês precisam refletir muito sobre isso no dia a dia de vocês, né? Nem sempre o mais é o melhor. O feijãozinho com arroz, o básico, bem feito, pode trazer resultados surpreendentes no controle do seu diabetes. Então, mas o curso Conte Kerbs é muito grande. É grande mesmo. Por quê? Porque a gente se preocupa em que a terapia de contagem de carboidratos ela venha acrescentar na vida dos nossos alunos. E para acrescentar, a base tem que estar organizada. Por isso que o curso é muito mais do que módulos só de contagem de carboidratos, tá? E isso vale para a vida de vocês. Adianta comprar uma insulina cara ou pegar um análogo de longa duração no governo se você não troca agulha, se você aplica em cima de uma lipodistrofia, se você não faz rodízio dos locais de aplicação, tem muita chance de você não ter o resultado que você está querendo. Porque assim como várias outras coisas na vida, os nossos resultados são fruto de um conjunto de atitudes, né? Então fica já a reflexão em relação a esse ponto. Outros passos, né? Definir metas a curto e médio prazo em relação ao controle da glicose, combinar a forma de anotação, né, dessas glicemias. Por quê? Os resultados, eles precisam ser interpretados. E para serem interpretados da forma correta, a gente precisa ver o resultado. Seja num diário de glicose, seja numa folhinha de papel anotada, seja no download pelo computador dos aparelhos, né, de medição, mas o resultado ele é necessário. Então, gente, lembrem de organizar o seu dia a dia, o seu passo a passo no dia que você tiver uma consulta com o clínico do posto, com o cardiologista, com o geriatra, com o pediatra, com o oftalmologista, com o endócrino, com o nutricionista, com a enfermeira. Monte o seu kit de consulta. Não vá à sua consulta sem as suas ferramentas para discutir e para evoluir no seu tratamento, porque você vai perder peso, né? Vai perder peso, vai perder tempo. Estabelecer a forma de envio dessas informações, né? Então, isso você precisa acordar. Então, dentro da contagem de carboidratos, com o nutricionista que é treinado na contagem, ele sempre vai te pedir um diário de glicose, ele sempre pedirá um recordatório alimentar, né? Por quê? Porque isso faz parte do contexto daquele nutricionista que entende de contagem e é um educador em diabetes. É muito difícil um profissional da nutrição trabalhar a contagem de carboidratos se ele não souber o básico do diabetes. Se ele não souber interpretar um diário de glicose. Se ele não souber interpretar um relatório do Libre, da monitorização contínua de glicose. Como que ele vai trabalhar e entender com o seu paciente a terapia nutricional se ele não souber isso, né? A gente tá vendo que tem muitas colegas da nutrição aqui e entender e trabalhar no nicho da contagem de carboidratos não, é simples, mas não é fácil. E é uma caminhada, é uma jornada, né? E uma hora de tanto repetir, de tanto aprender, de tanto se educar,
As pessoas vão aprendendo, mas a gente tem que estar o quê? De mente, ouvido e coração aberto para o aprendizado. Porque às vezes é mais fácil não aprender nada, né? Porque você fica na sua zona de conforto, mas será que em médio e longo prazo isto é o melhor para você? Talvez não seja, né? Então, é importante lembrar disso. Próxima pergunta. Como introduzir a prática de contagem de carboidratos e monitorização glicose na rotina das pessoas com diabetes? E alguns pontos de reflexão são importantes, e aí eu vou citar para vocês pensarem sobre isso depois. Você já teve experiências anteriores onde você fracassou ou desistiu da contagem de carboidratos? Por quê? Será que é porque era difícil? Porque tinha que fazer conta, usar aplicativo, ir mais à consulta do nutricionista, no endócrino, até tudo ficar organizado? Será que não é porque estava, às vezes, com a fadiga, uma preguiça de fazer diário alimentar? Será que jogou a toalha na primeira oportunidade, quando viu que contar proteína, contar gordura, contar carboidrato, olhar caloria, olhar aplicativo, exige mais de você? E aí você nem deu tempo para a terapia e para a equipe? Já foi logo desistindo? Reflita sobre isso, porque você pode ter perdido uma ótima oportunidade de aprender muito com a contagem de carboidratos. Entender a razão de cada coisa que você faz, de cada procedimento. Você entende bem o porquê fazer contagem de carboidratos, o porquê não existe mais restrições alimentares no tratamento do diabetes? Você entende bem a sua meta? Você está lembrada de qual é a sua meta? Do porquê medir a glicose antes e 2 horas depois? Então fica a dica. Quando você não entender bem, o que você faz? Pega um caderninho ou um bloquinho de notas no celular, vai anotando as dúvidas. Porque quanto mais você entende os porquês, mais fácil fica você aprender com as suas dúvidas. É entender bem, né, se a quantidade de tiras de glicemia são suficientes para você estar realizando aí a monitorização adequada, e se não for suficiente, ou solicitar uma quantidade maior com o seu médico, ou otimizar o número de fitas recebidas, né? E estabelecer um cronograma, né? Um plano terapêutico para que você possa se organizar e evoluir na sua terapia do diabetes, né? Que a terapia nutricional é só um ponto das terapias, né? Um ponto do tratamento do seu diabetes. Apenas as pessoas com diabetes tipo 1 em contagem de carboidratos devem realizar a monitorização da glicose? Não. As pessoas com diabetes tipo 2 também devem vivenciar tal rotina. A adequação dos gramas de carboidratos, assim como da medicação e da atividade física, guiarão o entendimento, né, do seu controle do diabetes. Então quer dizer que quem tem diabetes tipo 2 e não usa insulina também deve monitorar a glicose todo dia? Não, não é isso que a gente quer dizer. Mas quando você começa uma nova terapia, um novo medicamento, se a pessoa não está com um controle maravilhoso do seu diabetes,
monitorar, né, a glicose nesses períodos ajudará a pessoa a entender aonde estão as lacunas que precisam ser aí, né, ocupadas, entendidas, trabalhadas no dia a dia do seu diabetes. Próxima pergunta. Iniciando a contagem de carboidratos, qual a frequência e horários deve-se monitorar a glicemia? Para a construção do perfil glicêmico inicial, tanto para as pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional ou qualquer outro tipo, é recomendado medir a glicemia capilar em jejum ou quem usa sensor agora, né, atualizando o livro aí para 2021, e as medidas pré e 2 horas pós-prandial de todas as refeições, ao deitar e pelo menos 2, 3 vezes por semana na madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Tem que ficar medindo esse tanto de vezes para fazer a contagem? Nos primeiros dias, semanas da contagem, a gente recomenda que as pessoas, ao contrário do que a terapia proporciona, que é a flexibilidade alimentar, muito antes, pelo contrário, a gente pede para as pessoas se manterem o mais fiel possível à meta de carboidrato, aos alimentos que ela consegue quantificar bem, sem exagerar na proteína, na gordura e medindo mais, para a gente entender se aquela transição de uma dose fixa de insulina para uma dose variável está funcionando. Porque às vezes a dose fixa tinha chegado num ponto de equilíbrio entre come um pouquinho menos, come um pouquinho mais, come um pouquinho menos, come um pouquinho mais. Quando passa para a contagem de carboidratos e a pessoa passa a contar e aplicar mais certinho, às vezes a gente descobre muitos erros que estavam acontecendo antes. Então, se nos primeiros dias, nas primeiras 2, 3 semanas, até o retorno na nutrição, ou até o retorno no médico, você consegue fazer mais certinho, quanto mais organizado, mais rápido os ajustes na relação insulina-carboidratos acontecem, tá? Próxima pergunta. A pessoa que já está treinada em contagem de carboidratos, para essa pessoa, qual frequência e horários deve-se monitorar a glicose? Para quem tem diabetes tipo 1, dar preferência, né? Claro que a gente está falando da limitação de fitas, da limitação do fornecimento diário de fitas, né, para a maioria das pessoas. Glicemia de jejum e pré-prandial, de preferência em todas as refeições que tem prescrição de insulina. E revezar as glicemias 2 horas pós-prandiais, ao deitar e de madrugada, tá? Porque isto aí já dá uma média de 3 a 5 medidas por dia, que é, pelo menos em Minas Gerais, o limite máximo de fornecimento de fitas, são 5 fitas dia, tá? Então, dá preferência por pré-prandial para poder acoplar bolos de alimentação com os bolos de correção e medir revezando o 2 horas pós-café, pós-almoço, pós-lanche da tarde, pós-jantar, ao deitar e de madrugada, para que seja melhor conhecido o perfil de glicose daquela pessoa, tá bom?
Para o diabetes tipo 2, em uso de insulina ou no começo da terapia, checar a glicemia de jejum diariamente, a pré e pós-prandial, alternando horários e dias, né? Ou seja, não precisa estar fazendo todos os dias, todos os horários. Por quê? Porque a monitorização de glicose, ela precisa ter sentido. E qual que é o sentido de monitorar a glicose? É tomar uma conduta frente aos resultados. É saber solucionar e interpretar aquilo que você está vendo. E se a pessoa não é usuária de insulina, ela vai ver um resultado e ela não vai tomar nenhuma conduta. Ela está usando aquilo para aprender e entender o que está acontecendo com ela. Porque ninguém que tem uma prescrição de um medicamento em comprimido vai ver uma glicemia, por exemplo, de 300 e vai sair tomando comprimido a mais. Não existe isso, né? Não existe, né? Porque a pessoa, na maioria das vezes, já está na sua dose média máxima. Né? E muito menos vai ficar passando fome até a glicose baixar, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor o sentido de monitorar a glicose. E a gente monitora a glicose para a gente. A gente não monitora a glicose para o médico, para o enfermeiro, para o farmacêutico. É para você gerenciar lá na sua casita o seu controle do diabetes, tá bom? Como lidar com as dificuldades das pessoas com diabetes em relação à monitorização da glicose? E parece brincadeira, mas imagine que a gente tem vários pontos em relação a essas dificuldades. Vamos lá então para a resposta. A construção do perfil glicêmico implica em realizar vários testes, muitas vezes, na ponta do dedo ou nos sensores de glicose. E várias situações aparecem no dia a dia que dificultam esse processo. Primeira, dor na punção do dedo, né? Na furadinha do dedo. Quais são as opções? A indicação dos instrumentos disponíveis no mercado que possibilitam alternar a ponta dos dedos com outros locais do corpo. Existem locais alternativos de teste, como o lóbulo da orelha, essa partinha mais gordinha aqui da mão, que tem situações especiais para o uso. Então, você pode discutir com a sua equipe se você seria candidato. E aí, os lancetadores, né, que é o aparelhinho que a gente fura os dedinhos, para utilizar os locais de teste, ele vem com um dispositivo para ser acoplado e ajudar. Outra coisa importante em relação à punção. Muitas pessoas esquecem de trocar as lancetas quando não estão usando as descartáveis. Às vezes ficam com a lancetinha de furar o dedo 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, aquela agulhinha que tá ali dentro sai rasgando o dedo da pessoa, né? Aí dói mesmo, né? Não revezar os dedos, né? Então, se a pessoa tem os 5 dedinhos, o que ela pode fazer? Ela pode usar os 10 dedinhos, né? E o local que a gente indica, né? Porque tem menos inervação, é a região lateral do dedo. E aí você pode, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada mãozinha, né? Tem pelo menos aí 10 oportunidades para revezar os dedos. Esquecimento e o não registro dos resultados de glicose, né? Então, qual é a dica? Associe o horário da punção no dedo ou do escaneamento com alguma situação que já faça parte da rotina. Então, o que é uma dica interessante para quem usa insulina?
Mede, aplica a insulina e depois você come. Para você não lembrar de medir a glicose depois que você já está mastigando. Então, mede, aplica e come. Lembrando que cada insulina rápida tem a sua indicação de qual é a distância de tempo entre aplica e come, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Falta de local adequado para a realização da glicemia capilar, né? Então, às vezes as pessoas falam mesmo, né? Que não gostam de medir no emprego, na frente das pessoas. Então, as pessoas precisam, às vezes, apenas se organizarem para tornarem essa medida mais confortável. E o custo dos materiais, né? A gente sabe que a monitorização não é barata. Não é barata. Nem a capilar, com as tirinhas, nem os sensores de monitorização contínua de glicose. Seja da monitorização da bomba, seja da monitorização intermitente, que é aquele sensor que fica acoplado no braço, que até hoje a gente tem, por enquanto, só o Libre, né? Então, muitas vezes, para que essa monitorização seja feita da forma correta, otimizada, é importante estabelecer um cronograma, discutir com seu médico as suas possibilidades, se organizar para que você faça o melhor com aquilo que você tem. Esta é uma regra muito importante. Porque às vezes você já tem pouco e ainda está fazendo mal com o pouco que você tem. Fazer mal com o pouco que você tem vai te trazer mais dificuldades, né? Então é importante a gente lembrar de fazer o melhor com os recursos que nós temos naquele momento. Próxima pergunta. Existe alguma forma de negociar entre profissional de saúde e quem tem diabetes essa monitorização? Sabemos que o sucesso da monitorização depende muito da motivação da pessoa com diabetes e da família. Muitas vezes o ideal não poderá ser o real, portanto, alguns acordos são necessários. Primeiro, que o profissional de saúde alinhe, acorde, combine com vocês que têm diabetes, né? Ou vocês combinem com eles quantas vezes é possível você medir. Então, é muito importante que exista essa clareza. O que adianta o profissional da saúde falar assim com você? Ó, fulana, vamos ver aqui uma pessoa aqui, deixa eu falar um nome aqui. Ô, Graziela, você vai... Mede pra mim aí 10 vezes por dia. Aí Graziela vai lá e fala assim, tá bom, doutora, eu vou medir 10 vezes por dia meu dedinho. Aí Graziela sai do consultório e fala assim, uai, peraí, 10 vezes por dia? Eu vou gastar 300 fitas por mês. 300 fitas por mês são 6 caixas de fitinha, mas eu só recebo 3. Se eu for comprar mais 3, eu vou gastar mais R$300 e eu não tenho R$300. Então, e agora? Como é que eu vou fazer? Que hora que eu vou medir? Aí você não fala nada, não alinha isso, não entende como que você otimiza o que você tem para entender da melhor forma o seu controle. E aí você fica esperando a próxima consulta daqui 2, 3, 6 meses. E até lá, o que você fez? Deixou de otimizar o melhor controle possível. Então, tem que acordar, tem que alinhar o que dá conta, né? E para alinhar, vocês podem definir com sua equipe de saúde os melhores horários
para checar a glicemia e como que reveza da melhor forma, otimiza da melhor forma essas fitas, né? E olha que legal essa frase do livro. Reforce que antes de desistir a qualquer pequena ou grande dificuldade, você deve procurar a sua equipe de saúde, né? Não desista, não jogue a toalha para o esquema de monitorização, para terapia nutricional, para o controle do peso, para o controle do colesterol, para um exercício físico diferente, né? Para uma ficha de academia, antes de discutir com a sua equipe quais são as dificuldades que você está enfrentando, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Vamos lá para a próxima. O que é importante ser registrado no dia a dia, ou no diário, ou no aplicativo, para a evolução da terapia do diabetes e também da contagem de carboidratos? A data, o horário, que isso aí às vezes já tá salvo, né, gente? Quando você faz download, se seu glicosímetro tiver arrumadinho, os programas já baixam com isso aí. A glicemia pré e pós-prandial das refeições que você realiza ou aplica insulina, inclusive dos lanches intermediários, quando for indicado. Fazer os registros alimentares de forma adequada, sem preguiça, né? Eu sei que vocês têm muita preguiça quando a nutricionista pede para fazer os diários, né? Os recordatórios. Nossos alunos, as aulas já estão subindo aí, o recordatório de 24 horas também tem aula treinando como que você faz seu recordatório para alinhar melhor sua contagem de carboidratos. Anotar o tipo e quantidade de alimento ou medida caseira ou peso nas balancinhas, né, dos alimentos. Anotar a quantidade de carboidratos ingeridos, os bolos de alimentação, os bolos de correção, porque os recordatórios de 24 horas não é só para saber a quantidade de carboidrato, é para saber se a relação insulina-carboidrato, os bolos de alimentação, os bolos de correção também estão sendo feitos da forma correta. Anotar a prática de atividade física, qual tipo de exercício você faz, qual horário, qual a duração do seu exercício, para que a gente possa entender se a quantidade de alimento, se a quantidade de medicamento está sendo adequada para você. Anotar as intercorrências do dia a dia. Tá no período pré-menstrual? Estava doente? Teve uma diarreia? Vomitou? Estava estressado? Entendeu o porquê daquela glicose, daquela glicemia que você está vendo naquela hora? Então, quando a gente vê um resultado muito fora do perfil, eu nunca tenho glicose de 300, apareceu uma aqui de 450. Tem que parar, gente. Olha aquele resultado, dá uma paradinha de 30 segundos e se pergunta assim: o que será que eu vou aprender com esse resultado? O que eu fiz hoje? O que eu não fiz? Será que eu apliquei insulina? Será que eu não estou precisando pôr um despertador no horário da insulina, umas plaquinhas, uns post-it aqui no meu computador, porque eu estou trabalhando home office? Aí você aprende. Aí você entende. Aí você caminha para frente. Aí você se educa, né? Você põe em prática o seu conhecimento. Porque não adianta ficar ouvindo, lendo, assistindo live. E na hora que você vê um resultado, né, no aparelhinho,
você não trabalha aquele resultado para você aprender, crescer na sua jornada educacional, né? E fica só com a cabeça cheia de conhecimento. Conhecimento sem prática dá em pouco resultado, tá? E anotar qualquer situação que saia da rotina, né? Aqui tem até uma das perguntas é qual o melhor exemplo de diário? E aí é aquele que for bom para você, né? Aquele que está alinhado com o seu profissional de saúde, ou o aplicativo que você goste mais para registrar, né? Que você ache os relatórios mais bonitos. Você tem que experimentar e discutir com a sua equipe. E muita gente fala assim: ah, mas eu gosto do papel, tem algum problema? Claro que não, não tem problema nenhum. Você gosta do diário escrito? Vamos usar o diário escrito, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é que seja bom para você. Agora, registrar é muito importante, por quê? Porque se você não registra e não olha, às vezes você não sabe o que está acontecendo com você. Às vezes você só vai entender o que está acontecendo com o seu diabetes, com o seu perfil, lá no dia que você vai na consulta. Não, aí não. Você gerencia o diabetes. Você tá com ele na sua casa. Você precisa entender de pouquinho em pouquinho aquilo que acontece com você. Porque o momento da consulta não é suficiente para entender 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses da sua vida. Você não vai lembrar disso tudo e nem terá tempo hábil, é impossível, para falar tudo de uma vez. Então, quanto mais você vê, olha seu diário bonitinho com atenção, estuda ele, olha, gente. A gente gasta tanto tempo, né? Vocês gastam Netflix, Big Brother, é tanto tempo que gasta. Olhar um diáriozinho uma vez por semana, sentar, né? E colocar assim, ó, deixa eu ver. Gente, não é que minha glicemia de jejum tá alta todo dia? Agora que eu anotei que eu tô vendo. Gente, olha aqui, eu medi tão poucas vezes de madrugada no mês de junho, mas toda vez que eu medi tava baixa. Será que eu não posso conversar e mudar essa dose com o meu médico, mandar um WhatsApp para ele, um e-mail, ou deixar isso aqui, essas minhas dúvidas mais organizadas, para no dia da consulta, a minha consulta ser mais produtiva? Será que eu não devo procurar meu farmacêutico no posto de saúde? Eu vi que ele entende de diabetes, de insulina, e ele pode me ajudar a interpretar melhor isso aqui? Gente, eu medi minhas glicoses, tá tudo alta. Será que minha dose tá funcionando? Será que minha insulina não tá vencida ou perto de vencer? O que será que tá acontecendo comigo? Tem que pôr a cabecinha pra pensar pra ter resultado bom, tá? Ah, essa pergunta aqui é boa, ó. Meu paciente entra em pânico, algum de vocês, ao identificar oscilações na glicemia durante o dia. O que pode ser feito? Muito provavelmente, as situações de hiperglicemias reconhecidas no início da contagem de carboidratos já vem fazendo parte da sua história. Você apenas não via isso aí no dia a dia. Por isso é importante esclarecer que as glicemias no início de toda e qualquer terapia poderão se alterar. E qualquer que seja, grava, qualquer que seja o resultado que você vê nas suas glicemias, sempre
será uma informação útil. É isso que é o aprendizado de monitorar glicose. É uma informação para que você possa tomar as melhores atitudes e aprender com o seu diabetes. Não precisa de desespero, de passar fome, de ficar sem comer até segunda-feira, porque glicose subiu. Você tem que aprender com aquela informação e ponto. Aprende, transforma e segue em frente. Após a compreensão desta situação, você precisa reforçar que a experiência e aquilo que você aprendeu naquela hora deve ser lembrada no futuro. Por quê? Porque isso vai acontecer de novo. Pode saber que muitas das coisas que aconteceram com você hoje e que você aprendeu vai acontecer com você novamente. E se você não aprender agora, na hora que acontecer novamente, você não vai saber novamente o que você deve fazer, né? Por isso é importante aprender e aprender todos os dias, tá? Com qual frequência devemos analisar, estudar os nossos registros de glicose? Os registros das glicemias deverão ser examinados, avaliados a cada visita com todos os seus profissionais de saúde. Uma sequência de perguntas, de discussão, de envolvimento da pessoa que tem diabetes e da sua família naquele momento é fundamental. O profissional de saúde verificará se o ajuste da terapia baseado no diário precisa ser feito ou se problemas encontrados no dia a dia e a solução, as opções de soluções para estes problemas não podem ser a sua solução e não o ajuste da dose. Um erro muito comum de quem tem diabetes, da família e dos profissionais de saúde que não têm experiência com diabetes ou na insulinoterapia é achar que tudo se resolve aumentando ou diminuindo a insulina. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quanto mais faz isso, mais errado dá. Porque a partir de um certo momento, refinar o tratamento, na maioria das vezes, não diz respeito à receita, diz respeito ao processo educacional, ao aprendizado, ao gerenciamento do diabetes em casa, tá? E a contagem de carboidratos, ela é uma porta, um caminho para que você se eduque. Ah, Janice, mas vocês falam muito de contagem. A gente fala, por quê? Porque a gente sabe que tanto a contagem de carboidratos, como a bomba de insulina, como várias outras tecnologias e coisas que estão chegando com o diabetes, quanto mais elas vêm e mais complexas elas parecem, mais oportunidades da pessoa com diabetes se educar, aprender, ela tem. Então, a contagem de carboidratos é uma porta maravilhosa para o aprendizado. Por quê? Porque para fazer a contagem, a pessoa com diabetes e a família e o profissional de saúde, a equipe de saúde, ela precisa saber muita coisa. E esse muita coisa
ajudará as pessoas com diabetes a terem uma qualidade de vida melhor, a terem um melhor controle, a gerenciarem melhor o seu diabetes. E é por isto que a gente gosta tanto da contagem de carboidratos. Não é à toa que a gente ama a contagem de carboidratos. Tá? Tratar diabetes não é só tomar medicamento. Tratar o diabetes é tratar a saúde, é tratar o corpo, é tratar a mente, é tratar o espírito, né? É saúde física, mental e espiritual. E os programas de educação que a gente tinha antes, todos presenciais e agora são online, é uma oportunidade muito grande que eu tenho com a minha equipe de caminhar com vocês nesse trabalho de formiguinha que é a jornada de educação e que nunca conseguiremos fazer apenas no momento da consulta. E vocês precisam entender isto. A consulta, ela é um ápice, é a hora que você chega lá e alinha, e discute, e pergunta, e tira suas dúvidas de um intervalo de uma consulta até a outra consulta, né? Então, aquele momento ali de 1 hora e meia, né? Às vezes até mais, né? Meus pacientes sabem aí, né? Que às vezes a consulta dura 1 hora e meia, 2 horas. Mas nem assim é suficiente. Por isso que tá aqui com vocês, me traz muita felicidade, muita alegria, porque eu sei que eu tô fazendo o que eu amo fazer, que é a educação em diabetes, e que eu posso ajudar vocês nessa jornada para que vocês tenham qualidade de vida, controle do diabetes e que vocês sejam aí, né, felizes, que vocês tenham uma vida, né, da qual o diabetes faz parte e não uma vida vivida para o diabetes, porque isso não existe, né? Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Até a próxima live.